Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu queria apresentar para vocês isso aqui, ó. Esse aplicativo, na verdade, que eu tive desenvolvendo durante essa semana. Eu pedi ao Senhor Jesus Cristo que me orientasse para que eu não ficasse lendo materiais repetitivos, para que Ele me orientasse para que eu pudesse ir direto ao ponto importante, me dar maneira de poder explicar isso de uma maneira fácil, não é? Então, eu espero que com tudo isso, você venha ter a melhor aula de geografia bíblica da sua vida. Irmãos, eu estou muito feliz porque isso aqui é muito chique, isso é muito legal. Presta atenção. Irmãos, eu nunca vi isso, pode ser que tenha, mas eu não vi. Eu tive que desenhar todo esse mapa, cada porção do mapa de Israel. Você está vendo aqui ao lado, você tem muitas coisas, cada um desses botões, ele vai te levar para uma região nesse mapa. Ele vai te levar para uma região dessa e aí você vai saber, vai ter aqui atrás uma informação sobre isso. Isso, irmãos, é uma alegria enorme, imensa no meu coração, porque isso coloca o estudo bíblico da geografia em um nível muito mais elevado do que a gente estava fazendo. Muito fácil. Agora pensa só, talvez você pense assim, ó, eu vou convidar o pastor Felipe para vir na minha congregação, dar um estudo de geografia bíblica, explicar isso para os irmãos. Não precisa mais. Não é que eu não queira estar com vocês, não, com certeza. Mas veja bem, você vai pegar, qualquer pessoa, até uma criança faz isso. Irmãos, com esse aplicativo aqui, você vai pegar e você vai clicando e você mesmo vai dar aula de geografia bíblica para toda a sua igreja, para todos os seus irmãos, seja na célula, se reúne em casa. Irmãos, não importa a multidão que tiver. Isso aqui dá para você colocar num data show, dá para você fazer muita coisa. Vai ser a melhor aula de geografia bíblica que você já teve na sua vida. Isso vai servir como ferramentas para os professores, tá? Professores de geografia bíblica. Eu sei que muitos seminários vão pegar essa ferramenta para utilizar, sabe? Isso aqui vai ser maravilhoso para você estudar. Tá pegando a Bíblia lá, tá lendo alguma porção? Irmãos, é muito chique mesmo. Irmãos, eu tive que desenhar porção por porção. Tudo que você vê aqui, eu tive que fazer do zero. Por isso, eu estive muito fora do canal durante essa última semana. Algumas pessoas podem pensar assim, poxa vida, o pastor Felipe sumi nada. Eu passei madrugadas acordado. Eu trabalhei horas, assim, ó, praticamente 24 horas por várias vezes essa semana para trazer esse resultado aqui para vocês. Eu espero que vocês valorizem, eu tenho certeza que vocês vão valorizar, porque ficou um trabalho de excelência. Porque, irmãos, se é para o reino, tem que ser o melhor. E mais, o preço dele é baratinho, tô brincando, é de graça, é gratuito, tá, irmãos? É gratuito. O que você não pode fazer? Você não pode vender o conteúdo desse aplicativo, você não pode vender, você não pode colocar isso no seu livro como se fosse seu, sem informar a fonte e sem pedir uma autorização, porque isso aqui está registrado em nome do canal Curso Bíblico Online. O que você é permitido fazer? Você pode usar livremente na sua igreja, você pode usar, você não pode cobrar, tá bom? Esse é o trato que nós fazemos com você. Pode usar livremente, mas não cobre para usar essa ferramenta, tá bom? Deus te abençoe. Vamos embora para a melhor aula de geografia bíblica da sua vida. Vou colocar eu aqui bem pertinho do Ribeiro do Egito, para a gente estar começando essa grande aula. Vamos lá. Olha aqui que coisa linda. Primeiro detalhe, assista em alta resolução. Eu deixei aqui para não esquecer de informar você que esse vídeo você precisa vir no cantinho do YouTube lá embaixo e configurar para você assistir na maior qualidade do vídeo. Porque se você deixar o vídeo em qualidade ruim, você não vai apreciar, né, a beleza desse mapa e aqui você vai conseguir entender claramente muita coisa legal. Vamos lá. Primeiro botão que nós temos é o botão de início, então ele vai aparecer essa tela aqui para você. Mas sempre que você quiser voltar para essa tela de início, você clica nesse botão, tudo bem? Vamos lá. Você viu que tem vários botões aqui, a aula vai ser muito boa, tá? Pode deixar passando,
pode deixar passando, tem muita coisa boa para você aqui, tá? Primeira coisa, geografia bíblica. Essa aula vai fazer a apresentação das principais cidades, planícies, planaltos, regiões montanhosas, rios e mares. Toda a informação que consta aqui dentro também. Não foi copiar e colar, foi informação que nós colocamos a partir do zero também. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Então, você está vendo aqui esse território de Israel, tá? E aí, vamos para a primeira coisa interessante. O próprio Deus fala sobre a geografia da nação. Olha o que Deus fala em Deuteronômio 11, versos 10 e 11. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé e a regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. A terra que vocês vão possuir, Israel, é de montes e de vales. Só você bater o olho aqui que você vai ver que realmente a terra de Israel é de montes e de vales, né? Vamos lá. Primeira coisa, clicou no botãozinho, hidrografia. Isso fala das águas de Israel. Hidro é água e grafem, descrever, ou seja, uma descrição das águas. Olha que mapa lindo que está aqui, irmãos. Eu lutei para descobrir aonde passavam alguns rios de Israel e até que enfim eu consegui esses rios aí, tá? Então vou ler aqui, ó. Além desses rios, há vários outros ribeiros em Israel chamados Wadi, que se trata de um leito seco do rio, no qual as águas correm apenas na estação chuvosa. Por exemplo, lembra lá do Vale de Cedron, em Jerusalém? Ali é um Wadi, né? Ali só enche, agora não é mais porque a própria prefeitura de Jerusalém aproveita a água dali. Mas ali era um ribeiro antes. Por exemplo, o ribeiro de Querite. Você vai achar alguns ribeiros de Querite no mapa de Israel, em alguns mapas. Porém, não tem como definir realmente. Eu fiz uma pesquisa muito ampla, não consegui definir onde é o ribeiro de Querite. Que se tratava de uma torrente próxima do Jordão, descrita em 1 Reis, né? Entre os Wadis está o Caná, que deságua no rio Jarcom, aqui, ó, tá? E outros que não foi possível precisar sua localização atual. São eles o Gaás, na planície de Saron, o Belos, que deságua na Baía do Acre, aqui em cima, tá? E as águas de Merom. Veja bem, a água de Merom, não, a água de Merom está fora, não é o Wadi. Eu só coloquei aqui as águas de Merom para lembrar sobre isso aqui, ó. Se você abrir um mapa atual, não tem o Lago Huli, ou as águas de Merom. Por que não tem? Não tem porque não existe mais. Eu coloquei aqui porque todo o mapa antigo vai constar essas águas, que está lá em Josué capítulo 11, versos 5 e 7, fala das águas de Merom, elas ficavam exatamente aqui. Então, tirando aqui o ribeiro do Egito, para você ver, isso não é o rio Nilo, não confunda, tá bom? Então, você tem aqui o rio Leontes, para cima de Tiro, abaixo de Sidom, né? Olha que ele vem aqui para cima. Você tem as três fontes principais do rio Jordão, que é esse do meio, é a fonte Rasbane, Ledã e Banias, tá ok? Um detalhe interessante, a fonte de Ledã passa na cidade de Dan, passava na cidade de Dan. E a fonte de Banias, é uma nascente na verdade, passava na cidade de Cesareia de Felipe, tá ok? Descia para o Lago Huli, que é as águas de Merom, descia para o Mar da Galileia, continuava descendo no Rio Jordão até chegar nas águas do Mar Morto, onde esse mar, simplesmente as águas evaporam. Tudo bem? Você tem aqui perto da Baía do Acre, você vai acostumar com cada cidade dessa. Você tem aqui o rio Kizom, do lado de cá você tem um rio famosíssimo, Jamurque, tá? Você tem aqui o rio Jarcom, rio Sorek, Besor, Ribeiro do Egito, a Bíblia fala muito nele, e o rio Jaboque, né? Aqui, ó, Mar Morto, olha que coisa chique. Você tem dois rios aqui, ó, o Arnon e o Zered. Por que esses rios são importantes na geografia bíblica? Você vai entender. Eles dão limites de territórios, de regiões. Então, é fundamental entender sobre os rios. Eu vou pular, mas se você quiser, basta pausar o vídeo, voltar o vídeo e visualizar aqui esse lugar, tá bom? Orografia, o que é isso? Os montes de Israel. Orografia vem de oros, montes, no grego, né? E grafém, descrever, ou descrição dos montes. Aqui estão os principais montes de Israel.
Na cidade de Jerusalém, aqui, ó, há vários montes que ficariam sobrepostos. Eu não pude colocar tantos montes aqui em Jerusalém, porque não ia caber, ia ficar meio esquisito para você visualizar. Então saiba que existem os montes de Jerusalém. Monte Sião, né? O Monte Ofel, você tem lá Monte Moriá, né? Então, aqui ó, Monte Sião, Monte Moriá, Monte Ofel e o Monte das Oliveiras. São os montes de Jerusalém. Tem outras colinas também, tudo bem? Mas vamos lá. Aqui nessa pontinha, vai acostumando. Nós temos o Monte Carmelo, aqui ó, tá ok? Lá em cima, o principal, do mais alto de todos, Monte Hermon, tá bom? Depois temos o Bazã, Colinas de Golã, o Monte das Bem-aventuranças. Eu estou falando essa localização do Monte das Bem-aventuranças, às vezes ele pode aparecer por aqui, ó, tá? Mas é como se fosse os cornos de Hatim, só de Hatim. Só que tem um detalhe, eu estou colocando a região tradicional, tudo bem? Do Monte das Bem-aventuranças e também no Monte da Tentação. O Monte Tabor, Monte Moré, na verdade são chamados na Bíblia de Outeiro de Moré, né, perto da cidade de Jezreel, olha, perto de Nazaré. O Monte Gilboa, o Monte Ebal, ao norte de Siquém, da cidade de Siquém, e ao sul tem a cidade de... Aliás, ao sul de Siquém temos o Monte Gerizim. Aqui para baixo nós temos o Monte da Tentação, os montes de Jerusalém e o Monte Pisga. Aqui embaixo, lá embaixo, você tem o Monte Seir. Tudo bem? Vamos lá. Continuando, vamos clicar no próximo botão. Montes do Líbano. Olha essa região. Região ao norte de Israel, terra dos Sidônios, Fenícios, atualmente Líbano. Duas cidades eu deixei ali para você perceber. O rio que passa aqui é o Leontes, né? Na região dos montes do Líbano. Cidades Tiro e Sidom. 5 príncipes, olha essa referência, dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, que moravam aqui, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Os limites, aqui estão os limites, né? E eu não vou ficar lendo os limites, isso aqui eu deixei para a sua informação geográfica, mas olha para você ver, Oriente e Leste. Deixa eu voltar no início aqui, ó. Você tem aqui a Rosa dos Ventos, para você acompanhar, tá? Ao norte, sul, leste, aliás, leste, que é o Oriente, e oeste, que é o Ocidente. Um detalhe importante, a Bíblia não fala leste e oeste, a Bíblia fala sempre Oriente e Ocidente, tudo bem? Vamos voltar para os montes do Líbano. Viu como é rápido? Ó? Início, montes do Líbano. Vamos lá. Um detalhe, ele fala que é o Oriente, que é do lado de cá, você tem o Vale do Líbano, que é o Celecíria, aqui, ó, tá? Então vamos lá. Próximo, Galileia. Olha, logo abaixo você tem a região da Galileia. 2 cidades legais aqui, Nazaré e Hazor. Em volta do Mar da Galileia, nós temos muitas cidades, não coloquei aqui porque iam ficar sobrepostas, mas a gente vai estudar, lógico, as regiões da Galileia, tá bom? É ali que Jesus passou grande parte do seu ministério, e é uma região importantíssima. Por isso, tradicionalmente, o Monte das Bem-aventuranças está aqui. Monte Tabor, olha aqui, ó, bem próximo ao rio Quizon, né? Em cima, o rio Leontes, que é um limite, e embaixo, bem próximo, você tem o Quizon. Mas aqui, entre o Quizon e a Galileia, tem uma regiãozinha que nós vamos ver ela daqui a pouquinho, tá bom? Detalhe da Galileia, região montanhosa ao norte de Samaria, onde se encontram os montes de Naftali. Então, você lê na Bíblia os montes de Naftali, estão por aqui. Aqui estavam as tribos de Aser, Dan, Naftali, Zebulon e Issacar. Tudo bem? Subdivisões. Você tem a Alta Galileia, que está entre o Líbano e a Síria, nessa região mais alta aqui, essa região que tem uma crosta muito alta de montanhas. Em cima da palavra Galileia, você percebe que a montanha é mais alta. Tá? E a Baixa Galileia, que fazia limite com Samaria, aqui embaixo. Tá? Essa é a parte de baixo da Galileia. Então, a Alta Galileia e a Baixa Galileia. Essa região faz parte dos chamados Montes de Naftali. Já falei, né? Planície de Aco, aqui, ó, ou Acre, tá? Então, você tem a cidade de Acre, que é a grande referência. Essa planície aqui, ó, você vê que em volta é muita montanha, mas aqui é plano.
como você vê uma planície aqui no rio Kizon também, ó, tá? Essa é a planície de Aco. Uma planície que limita-se ao sul pelo Monte Carmelo, aqui, bem nessa pontinha, tá? Ao norte pela região montanhosa da Galileia, né? Vamos lá. Olha essa referência bíblica. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco. Não expulsou, tá vendo? Nem os moradores de Sidom. Estava logo aqui em cima. Nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Helba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os Aseritas, ou seja, os descendentes da tribo de Aser, habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Então essa turma ficou aqui dando trabalho para eles o resto da vida, tá ok? Vamos lá, próximo botão. Vale importantíssimo para as profecias. Vale de Jezreel. Pode estar escrito Gisrael na sua Bíblia, não tem problema. É esse vale aqui, ó, tá? Então vamos voltar, olha que interessante, ó. Começamos com o Monte do Líbano, descemos para Galileia, planície do Acre e Vale de Jezreel, tudo aqui pertinho. Jezreel significa Deus semeia. Quem conhece as profecias, principalmente das duas casas de Israel, vai lembrar de Oséias capítulo 1, né? Onde Deus manda Oséias colocar o nome de um filho dele de Jezreel. Vamos lá, Deus semeia. Essa região é também conhecida como Esdraelon ou Armagedon. Alguns geógrafos vão fazer uma diferença entre a planície de Jezreel com a planície de Esdraelon, mas a grande parte demonstra que ambas é a mesma planície. E, na verdade, se você olhar, não tem por que fazer divisão, tá bom? Vamos lá. Juízes 6 vai falar assim: por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal. Quem foi esse que foi chamado Jerubaal? Gideão, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Veja bem, isso aqui aconteceu com Gideão no passado, mas eu coloquei o verso para você meditar num evento profético futuro, porque aqui é o Armagedon. E Gideão, olha, o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele tocou a buzina. E aí começa uma ordem para a batalha. Presta atenção, hein? Na Septuaginta, a gente encontra a expressão Esdraelon na região do Jezreel, tá? Ou seja, pelo que eu estudei, Jezreel e Esdraelon é a mesma palavra, porém Esdraelon é a forma grega dessa palavra, tá bom? E aí, na Septuaginta, você vai ver lá em Judite, capítulo 1, verso 8, ou capítulo 4, verso 5, ou capítulo 7, verso 3, eu encontrei essa expressão, grande planície de Esdraelon, ou seja, Esdraelon, ok? É a forma de escrever em português que ficou assim, Esdraelon, né? Vamos lá. Eu já falei sobre isso aqui quando nós fizemos o vídeo sobre os montes, lembra disso? Sobre os vales, né? Sobre o vale de Jezreel, ou seja, o Armagedon acontece aqui. Há um detalhe, não posso deixar passar. O Monte Moré está aqui, bem próximo dessa região, né? O rio Kizon passa aqui na região. Duas cidades, Jezreel e Megido. Ou seja, a palavra Armagedon significa Har Megido, ou Har Megidon, ou seja, é Monte Megido, tá? Então você tem uma planície, o Monte Megido, na verdade, é uma colina até baixa, mas à frente dela você tem uma ampla planície, né, que é justamente o Vale de Jezreel. Vamos agora para o próximo botão, Monte Carmelo, olha aqui essa região aqui, ó, tá? Cordilheira onde se encontra o Monte Carmelo. Então é uma cordilheira grande, é lógico. O Monte Carmelo está bem na pontinha aqui, onde você está vendo. Esse triângulo azul, tá bom? Então, olha a referência. Partiu ela, é uma mulher, e foi ao homem de Deus, esse é Eliseu, eu coloquei aqui para você entender, Eliseu, ao Monte Carmelo, olha onde Eliseu estava. E aconteceu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a Sunamita, essa é a Sunamita, não confunda com a Sulamita, lá de Cantares, tá ok? E aí você tem os limites dela, né? O norte, a planície de Aco,
Ao oriente, ao leste, você tem a planície de Esdraelon, bem aqui. A Jezreel, né? Ao sul, a região montanhosa de Efraim. Ao sudoeste, você tem a planície de Saron, que vai estar aqui, tá? E ao oriente, ao ocidente, o mar Mediterrâneo. Próximo botão, planície de Dotã. Pequenininha, né? Ele está dentro da grande região dos montes de Efraim, tá vendo? Essa parte roxinha, onde tem a cidade de Dotã, acontece a planície de Dotã. Planície localizada na cidade de Dotã, fica ao norte da região montanhosa, denominada Montes de Efraim. Foi aqui que os irmãos de José o venderam para os midianitas. Lembra da história de José? Então, ele era para estar em Siquém, logo aqui para baixo, você vai ver daqui a pouquinho. E aí, fala, seus irmãos foram lá para Dotã. Ele vai para Dotã, chega lá, os irmãos vendem ele, tá? Então, fala aqui, ó. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Outra referência. Também aqui Eliseu estava, né? Também Eliseu estava aqui. Aí você vê, eis que está em Dotã. Alguém fala sobre Eliseu, está em Dotã. Quando, sendo procurado pelos sírios, disse ao seu moço, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lembra que ele fala, Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver o mundo espiritual. E aí quando ele olha, ele vê o exército do Senhor para proteger. Que coisa linda foi aqui, irmãos, olha. Vale de Siquém, vamos lá, Vale de Siquém. É pequenininho também, né? Fica na cidade de Siquém. E ele fica, olha lá, vou voltar, ó, de Dotã, fica nos montes de Efraim. E o Vale de Siquém também fica, é um vale, é o quê? É um planalto, na verdade, porque fica uma região alta, né? Ou às vezes é chamado de altiplano, tá? Nessa região central de Israel, nos montes de Efraim, na cidade de Siquém. Então a cidade de Siquém, no Novo Testamento, é chamada de Sicar. Fica entre os montes Gerizim e Ebal. Já mostrei isso no início, né? Então Ebal fica ao norte e Gerizim fica ao sul. Na região central de Israel. Aqui ficava o poço de Jacó, lembra? João 4, verso 12, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, é aqui, nessa região. Então, João 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, ou seja, no Novo Testamento ela passa a chamar Sicar, mas é Siquém, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Essa herdade é uma herança, né, uma porção que Jacó dá ao seu filho José, ficava em Sicar, mas nós vemos aqui em Josué 24 que ficava em Siquém. Então, também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, ou seja, em Sicar, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Então aqui já prova que a herança dos filhos de José é Sicar, que é Siquém, a mesma coisa, tudo bem? Informação extremamente útil para você. Próximo botão, Montes de Efraim. A Bíblia fala muito sobre os Montes de Efraim, tá? Também conhecido como Planalto Central, você vai ver. Alguns geólogos chamam toda essa região aqui, ó, do centro, de Planalto Central. Outros chamam só os Montes de Efraim, tá? Trata-se de uma região montanhosa no centro do território de Israel. Nas Sagradas Escrituras, além da expressão Monte de Efraim, você vê aqui as referências, essa região é chamada também de Montes de Samaria e Montes de Israel. Tá? Então você pode ler lá Montes de Efraim, Montes de Samaria e Montes de Israel. Tudo bem? Agora nós vamos para a região aqui embaixo. Tenta saber qual é o nome dela. Montes de Judá. Então olha aqui que chique. Montes de Efraim, Montes de Judá. Tá? Esse é o nome da região montanhosa das tribos de Judá e Benjamim. Então, ó, segundo Crônicas 21, fala assim, ele, Jeorão, que é o rei Jeorão, também fez altos nos montes, altares aos deuses pagãos, sabe? Nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso, ou seja, até os de Judá praticarem essa malignidade, né? Vamos lá, limite dos montes de Judá. Região norte, o limite norte, região montanhosa de Efraim, você já sabe. Oriente, aliás, aqui tá errado, hein? Oriente é pro lado de cá, tá trocado, vou trocá-la depois. Oriente vai ficar o Mar Morto e Ocidente vai ficar Cefelá, tá? Ao sul, deserto do Negueve.
E sudoeste, planície de Saron. Fica, não, isso, fica aqui, ó, sudoeste, para cima, sudoeste. Não, então é noroeste, tá? Vou corrigir esse detalhe também. Então, noroeste, planície de Saron. Vamos lá, o sudoeste ela vai ficar para cá, ó. Então, noroeste. Próximo aqui, planície de Saron, bem aqui, ó, tá vendo? Rio Jarcon. Deixa eu só voltar aqui nos montes de Efraim. Você tem as cidades principais, olha, Samaria, Dotã. Eu vi alguns mapas com Samaria aqui assim, ó. Onde está escrita a palavra de montes de Efraim, tá vendo? Aqui assim, a cidade de Samaria. Só que eu fui pesquisando e eu vi que, na verdade, a cidade de Samaria fica aqui, ao lado de Dotã, perto do Monte Gilboa, tá? Outra coisa importante aqui, ó, você tem cidade de Samaria, Monte Gilboa, Ebal e Gerizim, cidade de Dotã, cidade de Siquém, cidade de Siló. Lembra da cidade de Siló? Onde Samuel vive ali um grande período, a tenda da arca, aliás, a tenda do tabernáculo fica em Siló, né, muito tempo, e Gilgal, tá? Vamos lá. Montes de Judá, Betel, antiga cidade chamada Luz, Montes de Jerusalém, né? Jerusalém, Belém e Hebron. O antigo nome da cidade de Hebron era Kiriat Arba, tá ok? Vamos lá. Planície de Saron, Cesareia Marítima, uma cidade que já vai aparecer no Novo Testamento. Aqui você tem a planície de Saron, né? Ela vai até próximo ali do rio Jarcon, tá? Vamos lá. Planície costeira de Israel. Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Essa que está dizendo é a sunamita, não é a sulamita, tá? A sunamita você vai ver falar o nome dela em Cantares 6:3. Inclusive, há um detalhe interessante da sunamita, que muita gente fala assim, a sunamita, ela era negra, porque ela fala assim que ela está com a sua pele queimada, né, pelo sol. Só que tem um detalhe, as pessoas esquecem de ler o texto e o contexto, né? O que está escrito ali? Deixa eu aproveitar para falar sobre isso aqui, rapidamente, ao vivo e a cores, tá? Por quê? Para explicar um detalhe que também eu fui descobrir recentemente e gostaria de compartilhar com os irmãos. Cantares capítulo 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela vai falar o seguinte, capítulo 1, verso 5. Cantares capítulo 1, verso 5. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aí as pessoas param aqui e falam assim, tá vendo? Ela era morena. Só que eu descobri recentemente, lendo vários livros e principalmente um livro sobre cultura judaica, em que acontece o seguinte, ela fala no verso 6, não olheis para o eu ser morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e se me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Ou seja, ela tinha a pele clara, porém, quando ela para ficar no sol vigiando as vinhas, então ela se queima, né? É isso que ela está explicando aqui. Só uma curiosidade, para que eu sei que tem muitos pregadores que estão acompanhando aí, ter essa noção na hora de repetir sobre esses assuntos. Vamos lá. Segundo Crônicas, eu sei que o objetivo é até importante, mas não vai constar com o texto, né? O texto não está dizendo que ela era negra, está dizendo que ela ficou morena devido ao fato dela ficar no sol, vigiando as vinhas, que eles obrigaram ela a ficar no sol, né? Para vigiar as vinhas. 1 Crônicas 27, 29. E sobre os gados que pastavam em Saron, olha aí de novo, né? Sitrai, o saronita, ficou cuidando dos gados aqui, né? Então você tem aqui a planície de Saron. Logo abaixo nós temos outra região plana, geralmente a planície está aqui na costa, né? Você tem algumas regiões aqui, você tem a região costeira, você tem a planície central, você vai ter o vale do mar, aliás, o vale do Jordão. E um detalhe interessante, veja bem, do lado de cá do Jordão, você vai ter aqui a região hoje chamada de Cisjordânia. Essa região aqui é a região do lado de cá de Jordão. Quando vai para o lado de lá,
No Novo Testamento é falado assim, além do Jordão. Muitas vezes fala além do Jordão para cá ou para lá, mas tanto faz. Mas aqui é chamado de Transjordânia, tá ok? É onde fica o atual país chamado Jordânia. Jordânia, te lembra Jordão? Pois é, só para você estar ligado aí, tá bom? Vamos lá. A planície de Saron, próxima planície da Filístia. Olha quanta coisa tem aqui. Você vê o rio Jarcon, a cidade de Jope, uma cidade extremamente importante, tá? A cidade de Jope fica bem ao norte da planície da Filístia. Foi daqui de Jope que Jonas vai partir para Nínive. E aqui você tem 5 cidadezinhas amarelas. Por que eu deixei amarela? São cidades filisteias, tá bom? Então vamos lá. Planície costeira da Filístia localiza-se entre o porto de Jope e o Ribeiro do Egito. Detalhe, Ribeiro do Egito aqui embaixo, tá vendo essas linhas aqui? Isso é o Ribeiro do Egito. Não é o Rio Nilo, não confunda com o Rio Nilo. Eu coloquei aqui, ó. Aqui estão localizadas, deixar aqui, aqui estão localizadas as 5 principais cidades dos filisteus. Foram denominadas de Pentápolis. Penta é 5, não é isso? Então você tem as 5 cidades principais dos filisteus. Algumas referências bíblicas sobre elas. Josué 11. Nenhum dos anaquins, eram gigantes, foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza. Cadê Gaza? Aqui, ó, Gaza. Em Gate, aqui, ó, Gate, perto do limite com Israel. E em Asdod, aqui, ó, na planície costeira. Tá? E as outras cidades? Zacarias 9, 5 e 6. Zacarias está falando disso, hein? Ascalon, cadê Ascalon? Aqui no meio. Ouverá e temerá. Também Gaza, Gaza aqui embaixo. E terá grande dor. Igualmente Ecrom, aqui em cima, Ecrom. Porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá, aqui embaixo, rei de Gaza. E Ascalon, Ascalon aqui de novo, não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod. Cadê Asdod? Aqui em cima, Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus. Promessa de Zacarias. Lembrando que da palavra filisteu é onde vem a palavra palestinos, tá ok? Isso aí você vai ver o desenrolar pelo grego. O grego, para você ter ideia, ele falava filisteus, algo assim, que vai pegar filisteus com PH e daí a pouco vira... Os romanos vão chamar isso tudo de Palestina, tá? Então, filisteus e palestinos é praticamente a mesma coisa na pronúncia da palavra. Vamos lá. Próximo, Cefelá. Minha querida, amada região de Cefelá. Por que ela é querida, irmãos? Porque ela foi difícil de detectar, mas também é uma região maravilhosa. Olha aqui, ela é cortada pelos rios Sorek e Besor, né? E você tem aqui a cidade de Bet-Semes e a cidade de Berseba, bem ao sul da Cefelá. A Cefelá, eu já fiz um vídeo falando sobre ela, deixa eu voltar a ver se eu esqueci alguma coisa. Não, só esqueci de falar que 3 rios cortam aqui a planície da Filístia, né? Jacor, Sorek e o Besor. Vamos lá, Cefelá. A Cefelá significa terras baixas. Eu fiz o vídeo da Cefelá falando nesse mapinha aqui, ó. Lembra? Bem mais difícil, né, de explicar aqui do que aqui agora. Olha que beleza, olha que coisa linda, irmãos, que Deus nos proporcionou para explicar a geografia bíblica. Até para criança dá para explicar isso aqui, tá? Mas é verdade, né? Agora vamos lá. Cefelá significa terras baixas. Só que preste atenção, olha que interessante. Os filisteus estão lá embaixo, na planície. Se eles olharem para Cefelá, eles vão falar terra alta. Então quem é que deu o nome de Cefelá? O pessoal dos montes de Judá. Porque lá de cima dos montes de Judá, eles olham para baixo e falam Cefelá, ou seja, terras baixas. Tudo bem? Entendeu aí? Vamos lá. Compreende, Cefelá significa terras baixas e compreende o altiplano rochoso entre a região litorânea da planície da Filístia e a elevada região montanhosa de Judá. Tá? Achei aqui também na Septuaginta, no livro de Macabeus, 1 Macabeus, achei a expressão Cefelá. Então tá assim, ó, 1 Macabeus 12, 38. Simão edificou a Dida em Cefelá e a muniu de portas e ferrolhos. Vamos lá. Se você pegar... Eu perdi a referência do verso. Coloquei o verso, mas não peguei a referência. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que colocar nos comentários aqui embaixo
e acrescentar no aplicativo para você não ficar sem a referência, tá? Deixa eu pegar aqui agora para a gente não ficar sem essa referência. Vamos lá. Ide à montanha. Deuteronômio capítulo 1, verso 7. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus. Ó, Deuteronômio capítulo 1, verso 7. Você não podia ficar sem essa referência, né? Deuteronômio 1, 7. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície. Se você pegar o texto hebraico, está escrito assim, ide a Arabá. Onde é Arabá? Aqui, ó, Arabá, tá? E a montanha e a baixada. A baixada aqui é Cefelá. Talvez a sua Bíblia tenha escrito planície, está escrito planalto, está escrito baixada, mas está escrito Cefelá. E ao sul, Negueb. O deserto do Negueb, por ficar ao sul de Israel, sempre a tradução em português vai colocar o sul. Sul de Israel, sul. Mas se você pegar no texto hebraico, está lá Arabá, Cefelá e Negueb. Tá ok? E a margem do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Deixa eu só pegar uma água aqui, porque precisando, estou falando demais. Rapidamente a gente vai continuar. Vamos lá. Falei que é rapidinho. Próximo aqui. Vale do Jordão. É o vale, é o maior vale, aliás, né? Já está escrito aqui, é o maior vale entre os vales de Israel. Trata-se de uma grande fenda geológica que continua pelo Arabá aqui, né? Já expliquei isso. O Rio Jordão percorre todo esse vale. E é nesse rio onde João Batista realizava o batismo nas águas. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja, foi batizado no Rio Jordão. Aqui nesse vale, você vai ter ali próximo dele a cidade de Jericó, o Monte da Tentação, ou chamado Monte Quarentano, e a cidade de Bet-Sean, tá ok? Esse vale fazia separação entre as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, que estavam do lado de lá, ou seja, na Transjordânia, na atual região da Jordânia, que ficava do lado oriental, leste, e as demais tribos que ficavam do lado ocidental, oeste do Jordão, né? Atualmente faz separação entre Israel e Jordânia. Tudo bem? Próximo botão. Vale do Líbano, chamado de Vale de Beca, ou Becá, não sei como é que pronuncia, esse nome está em árabe. Localizado entre os montes do Líbano, aqui ó, o Monte do Líbano, lembra? Foi o primeiro lugar que eu mostrei para vocês. Entre o Monte do Líbano e o Monte Hermon, do lado de cá, ó, o grande Monte Hermon. Esse vale foi chamado pelos romanos de Celecíria, tá? Então eu coloquei o nome aqui, Celecíria. Vale do Líbano, Vale de Beca ou Celecíria. Josué 11 tem uma referência. Assim Josué tomou toda aquela terra, né? Conquistou essa terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra de Gósen. Eu pus um asterisco e vou explicar aqui embaixo Gósen. E as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Halak, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, tá vendo? Vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e o matou. Detalhe para esse Gósen, a terra de Gósen aqui não se trata da região egípcia no delta do Nilo, logo aqui sim, mas ao sul da terra de Canaã, entre Gaza e Gibeon, tá? Referência, Josué 10, verso 41, ou Josué 15, verso 51. Por que eu coloquei logo aqui o asterisco para Gósen? Para não vir nenhum espertalhão e falar assim, tá vendo? Eu achei aqui um erro na Bíblia. A Bíblia está cheia de erros. Que a Bíblia está cheia de contradições. E nós vamos fazer um monte de vídeo de erros, supostos erros e contradições da Bíblia. Você vai ver que, na verdade, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus, tá? Perfeita e inspirada. Vamos lá. A Celecíria é cortada pelo rio Leontes, bem ao norte aqui. Ao lado dela,
você tem, olha, a grande cadeia montanhosa do Monte Hermon. Monte Hermon é esse azulzinho aqui, tá? Olha a referência, Deuteronômio 3, verso 8 e 9. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis, dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado de lá, desde o rio de Arnon, aqui embaixo, até o Monte Hermon. A Hermon, olha que informação preciosa, irmãos. A Hermon, os sidônios chamam Sirion. Deus me fez saltar esse verso. Hermon, os sidônios chamam de Sirion. Porém, os amorreus chamam de Senir. Tá ok? Então, na Bíblia, se você ler Monte Senir, Monte Sirion ou Monte Hermon, é o mesmo monte. Tudo bem? Números 21. Dali partiram e alojaram-se na outra margem do Arnon, aqui ó, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Um detalhe que eu preciso falar, os amorreus e os moabitas moravam nessa região aqui. Embora tinha um limite de um lado desse aqui do rio, eles coabitaram aqui em alguma região, tá? Deuteronômio 31, 4. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. O que é isso? Você tinha um rei Sion e o rei de Og, rei Og, os dois eram reis amorreus. Você tem amorreu aqui no cantinho, perto da região do deserto, chamado do sul, deserto do Negueb. Você tem amorreu aqui assim, tá? Que é o rei Sion, e você tem amorreu aqui em cima, que é o rei Og, tá? Então, amorreu estava espalhado para tudo quanto é lado daqui. Vamos lá. E os amorreus impeliram os filhos de Dan. Olha como é que esse pessoal era terrível. A tribo de Dan estava aqui embaixo. Os amorreus daqui de baixo, olha o que eles fizeram. Eles empurraram os filhos de Dan até as montanhas lá em cima. Dan vai subir, vai ficar aqui, tá vendo a cidade de Dan? A tribo de Dan vai ter um territóriozinho aqui em cima. E empurrou a tribo de Dan aqui para cima, para as montanhas. Porque nem os deixaram descer ao vale, né? Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres e Aijalon. Lembra no vale de Aijalon? E em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. Ou seja, eles até empurraram para cima aqui a tribo de Gade. Aliás, a tribo de Dan. Porém, quando eles foram contra Efraim, não teve para eles. Efraim prevaleceu, que é a casa de José, prevaleceu contra eles, tá bom? Vamos lá, próximo botão, Bazã. Olha a região do Bazã. Ó, vou voltar, região do Monte Hermon. Logo abaixo você... detalhe, tem muita coisa no Monte Hermon para falar, não posso pular não. Primeiro que as três nascentes do rio, principais nascentes do rio Jordão, saem daqui do Hermon, tá ok? A nascente de Hasbane, mais ao ocidente, né? Você está vendo próximo ao mar Mediterrâneo. A nascente central de Ledã, que passa na cidade de Dan. E a nascente oriental, que é do Banias. A nascente de Banias passa na cidade de Cesareia de Felipe. Tá? Essa Dan é a antiga cidade de Laís. Tudo bem? Vamos lá. Sem mais informações importantes, vamos pular para o próximo. Região de Bazã. Olha aqui, ó, que região grande, bonita, né? O Monte Bazã, colinas de Golã, um grande planície, tá? Aqui é uma região muito fértil, onde é um enorme altiplano, onde se encontram grandes crateras, inclusive de vulcões que estão extintos, não estão mais funcionando, né? E cercado por um conjunto montanhoso muito fértil. Fica entre o Monte Hermon e o Vale do Jarmurque, esse rio Jarmurque aqui, ó, tá bom? A Bíblia fala dos famosos carvalhos de Bazã. Isaías 2, Ezequiel 27 e Zacarias 11, tá? Então, certamente aqui tinham carvalhos enormes e belos. Próxima região importante, logo aqui embaixo, olha que região montanhosa linda. Gileade, ou Gileade, se você preferir. Região de Gileade, ela fica abaixo do rio Jarmurque, né? E fica aqui assim, ela é cortada aqui pelo rio Jaboque. Lembra do Val de Jaboque? Pois é, aqui em Sucote.
aquele evento de Jacó com o anjo, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, o pandeiro, vamos embora. Ó, aqui, região de Gileade, há um bálsamo em Gileade, lembra desse hino? Porém, tem um detalhe, Deus está dando uma repreensão para o povo. Deus fala assim, não tem bálsamo em Gileade? Vai lá buscar, vai lá, não sou eu a sua cura está lá, então vai buscar, entendeu? Vamos lá. Gileade, região montanhosa localizada na Transjordânia, já expliquei, região leste do Rio Jordão. Foi dada a tribo de Gade, Ruben, e foi dada a tribo de Gade, a tribo de Ruben aqui embaixo, e a meia tribo de Manassés, tá? Que estava do lado oriental do Jordão, que também herdou Bazã, aquela região grande. Então Manassés fica aqui e fica ainda com um pedação de Gileade aqui, tá? E as referências bíblicas estão aqui. Irmãos, pensa na pesquisa para fazer essas referências. Foi muita coisa. Do sul dessa região rochosa, mais precisamente na Cordilheira de Abarim, aqui embaixo, né? No Monte Nebo, cujo cume é o Pisga, o Senhor mostrou a Moisés todo o território de Israel. Nós vamos ver aqui o que é o sul, daqui a pouquinho, que é a próxima região, os montes de Moabe. Olha aqui, ó. Saímos de Bazã, entramos em Gileade e agora estamos em Moabe. A cidade principal de Gileade, Sucote. De Moabe, Esbom. Jericó está aqui por quê? Porque tem uma importância, tá? Daqui do Monte Pisga, veja bem, ó, essa região, essa cordilheira chama-se Abarim. O monte se chama Monte Nebo. E o cume do monte, eu acho que ele tinha vários cumes, mas o cume onde Moisés viu chama-se Pisga. Então, do Pisga, ele consegue, irmãos, daqui ele consegue ver desde lá de Dan, ele vê tudo até Berseba. Ele vê toda a terra de Israel. Deus mostra para ele. Agora, eu não sei se Deus levantou ele ali naquele monte para ele ver toda a região, mas eu sonho em poder um dia visitar Israel, não por idolatria à terra nem nada, mas é porque não tem como eu conhecer tudo isso, estudar tudo isso aqui e não desejar ir lá, até mesmo para explicar um pouco mais de propriedade, algumas coisas para os irmãos aqui. Deus vai me dar a oportunidade de ir lá. Talvez uma vez, talvez mais, mas eu creio que eu vou um dia lá visitar para estudar essas coisas e passar as coisas melhor para os irmãos. Mas vamos lá. Aqui você tem do Monte Pisga, fica na Jordânia. Inclusive você que tem dinheiro para ir em Israel, não deixa de ir na Jordânia. Tem muita coisa rica lá, principalmente o Pisga. Vá no Pisga. Você vai lá pode chamar de Abarim, pode chamar de Monte Nebo. Lá eles costumam falar Monte Nebo. Vai para o Monte Nebo. E aí aqui tem nesse lugar, tem um mirante. Alguns turistas dizem que quando o dia está muito claro, quando não está caindo, não está naquela época do frio, mas está muito claro, o céu está limpo, você consegue ver, você consegue ver o Monte Hermon até Berseba. Você já pensou você ter uma visão dessa, irmão? A mesma visão que Deus deu para Moisés? Não tem como, irmão. Tem que ficar emocionado. Tem que ficar emocionado. Só de lembrar das histórias que a gente vai entrar agora em Êxodo, Levítico, Números, irmãos, Deuteronômio. Irmãos, você viaja nisso aqui. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos me recompor. Região montanhosa do sul de Gileade. É a região dos montes de Moabe. Tá vendo? Realmente muito, muito montanhosa. Seus limites, norte, o Gileade. Oriente, Amon, os filhos de Amon, tá certo? Ao sul, você tem Edom, aqui ó, o rio Zered. Às vezes você vai ver escrito Ribeiro de Zered, mas é um rio, Zered, tá? Aqui abaixo já entra Edom. E ao ocidente o Mar Morto, tá bom? Vamos lá, vou ler esse texto de Números. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, aqui, de fronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Por isso que Jericó está aqui. Eles ficaram acampados por aqui antes de atravessar, né? Monte Seir, aqui embaixo, né, é um monte do território de Edom, mas eu achei por bem colocar aqui para você estar atento a essas questões.
Os Amalequita, tá lembrado dos Amalequita? Pois é, esse Amaleque, esse moleque desse Amaleque deu muito trabalho, né? E é da turma de Edom. Vamos lá, que é Esaú, né? Então vamos lá, Monte Seir, para você entender um pouco da história do Monte Seir. E aos Oreus, chamava-se Oreus, os moradores daqui, antes de Edom ou de Esaú dominar essa região, eram os Oreus. E aos Oreus, no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Ou seja, o Monte Seir pertencia aos Oreus. Mas em Deuteronômio, isso tem em Gênesis 14, isso na época de Abraão. Mas depois nasce o filho de Abraão, Ismael, depois nasce o filho de Ismael, Isaac, o filho de Isaac nasce Esaú e Jacó. Esaú vai dominar essa região. Então Moisés vai falar assim em Deuteronômio 2. Outra hora, em outro tempo, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Gênesis 36:8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Tá vendo aí? E o último é Ezequiel. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir. Deus não está contra o monte, ele está falando de um povo. E todo Edom, sim, todo ele, que saberão que eu sou o Senhor. Tá certo? Meus irmãos, eu tenho grande alegria em passar esse curso de geografia para vocês. Vai ser um grande suporte para muitos professores de geografia nos seminários, escola bíblica dominical, célula, qualquer ambiente que você for estudar a Bíblia, você vai usar esse mapa. Eu estou fazendo outros, estou fazendo outros, tá? Vou fazer mapa das tribos. Aqui eu quis mostrar mais primeiramente a hidrografia e orografia, território, planície, planalto, morros, né? As montanhas, as cordilheiras e etc. Os vales. Mas eu vou fazer das tribos de Israel. Eu estou fazendo de Israel no tempo do Novo Testamento, onde você vai ter ali as regiões de Samaria, Judéia, Galiléia, aquela região toda, tá? Aliás, esse já está até pronto. Vou fazer depois um vídeo explicando e vou disponibilizar isso para vocês no nosso site, tá? Então, olha o site aqui no cantinho aqui, ó, cursobiblicoonline.com.br. O nosso canal no YouTube, você digita no YouTube Curso Bíblico Online, tá bom? Curso Bíblico Online é o nosso canal. Vamos lá. Agora chegou o grande momento. O grande momento. Veja bem, nós estamos aqui no início. Lembrando, a hidrografia são os rios, né? Deixa eu tirar daqui para a gente ver os rios. Bonitinho. Olha que coisa linda, né? Agora nós vamos para a orografia, que são os montes. Os montes do Líbano, aí começamos lá em cima. Galileia, fica olhando no mapa. Planície do Aco, Vale de Jezreel, Monte Carmelo, Planície de Dotã, Vale de Siquém, Montes de Efraim, Montes de Judá, Planície de Saron, Planície da Filístia, Cefelá, Vale do Jordão, Vale do Líbano, Monte Hermon, Bazã, Gileade, Montes de Moabe e Monte Seir. Irmãos, isso é ou não é riquíssimo? Agora olha que lindo o mapa completo, irmãos. Olha que riqueza de detalhes. Eu tive que desenhar um por um. Eu tive que achar a região das cidades uma por uma. Desenhar esses rios, que está aqui na hidrografia. Eu tive que achar esses negócios tudo. Por isso que essa semana eu fiquei meio que infrutífero no canal. Ou seja, não fiz vídeo nenhum. Mas eu estava pesquisando muito para te entregar essa belezura. Muito chique, né? Fala sério, olha esse mapa, que coisa linda, irmãos. Sabe? Bênção de Deus para compartilhar para vocês. E sobre esse trabalho, eu quero deixar aqui, depois eu volto no mapa completo. Israel durante o período do Novo Testamento. Isso aí é o próximo que eu vou fazer, tá bom? Um detalhe importantíssimo. Esse material foi totalmente desenvolvido pelo pastor Felipe Moraes para as pesquisas dos alunos do curso Bíblico Online, principalmente lá no nosso site, que nós vamos usar muito. Aqui o contato com a gente. Quer mandar um e-mail para a gente? Contato@cursobiblicoonline.com.br.
tá? Os mapas e informações contidas nesse conteúdo poderão ser distribuídos gratuitamente, não tem problema, sempre citando a fonte que constitui o autor e o endereço do site. Proibida a comercialização sob pena da lei de direitos autorais. Veja bem, irmãos, esse trabalho nós estamos fazendo ele para ser gratuito, para ser totalmente livre para as igrejas usarem, para os irmãos em Cristo usarem, mas não para serem vendidos. Nós não permitimos a venda, tá bom? Nós não vamos autorizar a venda desse material, que fique bem claro. O uso licenciado em livros, precisa colocar um mapa desse no livro? Pastor Felipe, eu fiz um livro lá e eu vou precisar de usar o mapa. Manda uma mensagem para nós, tá? Em livro, apostila de seminário, em vídeos, vai precisar de usar, em outros materiais didáticos. Então você manda um e-mail para a gente e também se você quiser entrar em contato com a gente por qualquer outro motivo, manda um e-mail para a gente aqui que a gente responde com o maior prazer, com a maior alegria. O que a gente não quer é que se faça comércio com esse conteúdo. Esse conteúdo é exclusivo, ele é nosso, ele está registrado e ele não é para ser vendido. Nós autorizamos o uso livre, nós não autorizamos a venda, tudo bem? Outro detalhe, irmãos, se você quer apoiar esse trabalho, tá? Esse trabalho do curso Bíblico Online, nós vamos estimular materiais como esse e outros que nós estamos desenvolvendo. Nos apoie aqui pelo Apoia-se, né? Você tem lá www.apoia-se.com/curso Bíblico Online ou envie um e-mail para a gente, tá bom? Nos ajude porque nós queremos fazer muitas coisas e eu tenho assim uma expectativa de que esse ano nós vamos fluir grandemente no ensino da palavra de Deus e fazer ferramentas como essa, tá? Eu comprei uma ferramenta para gerar aplicativos como esse e aí eu vou usar essa ferramenta para disponibilizar gratuitamente, sempre com o mesmo detalhe aqui, ó, proibida a comercialização. Precisa usar um livro que vai ser vendido? Para ter o uso licenciado, você vai pedir lá, nós vamos autorizar, vamos analisar a circunstância, mas a gente não quer que isso seja vendido lá para frente, tá bom? Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para você apreciar mais uma vez o mapa completo. Eu achei isso aqui muito legal. Ficou, irmãos, você bate o olho agora, você consegue identificar cada região dessa, perceber as cidades principais de Israel. É um grande curso de geografia num tempo muito rápido. Tá vendo? Foi um curso praticamente completo daquilo que você precisa saber, isso aí. Não estou falando de um professor de geografia. Se você é professor, meu irmão, você tem que avançar e muito, né? Você tem que avançar para ter mais coisas. Porém, isso aqui, para um leitor da Bíblia, eu falo aquele que não é um professor de geografia, tá mais do que suficiente. Sabe por quê? Nós vamos fazer mais alguns videozinhos, mas isso aqui, sabendo isso aqui, você já sabe muito, porque a Bíblia fala muito dessas regiões, mas muito mesmo. Agora, nós vamos fazer Israel, né, no tempo dos novos, no tempo do Novo Testamento, e eu não posso deixar de passar 1 Reis 20 e 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus é Deus dos montes e dos vales. E não à toa, o que os sírios estavam dizendo? Deus só vence guerra quando vocês estão no monte, vem para o vale que a gente te vence. Aí o que Deus faz? Deus deixa a última guerra, a última batalha para o vale do Armagedon, para provar que ele é Deus dos montes, mas é também Deus dos vales. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço no coração, ore por nós, meus irmãos, ore por nós e compartilhe esse vídeo com outros irmãos, tá? Manda para os professores de escola dominical, manda para os pastores, manda para todos os irmãos que você puder mandar nos grupos, vai nos ajudar muito. Nós estamos fazendo isso com o maior prazer, com a maior alegria e queremos estimular que os irmãos venham estudar a geografia bíblica, porque isso não é só estudar geografia, isso tem que estudar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, deixa o tal do like aí que ajuda a gente e compartilha e principalmente ore por nós. Um abraço, um beijão no coração de todos vocês, tá bom?